Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender, afirmou o patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Mas quais são as diretrizes para o desenvolvimento socioeducativo da educação de jovens e adultos? Quais são as metodologias, recursos e estratégias de aprendizagens para a EJA? Vamos matutar sobre essas questões no programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher de pele clara, cabelos cacheados na altura dos ombros, de cor clara também. Estou vestindo uma blusa com tons de verde. Ao fundo eu tenho uma estante com livros e uma cortina e uma parede branca. O intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é o Marcelo Bessa, um homem de pele branca, cabelos e barba pretos e vestindo uma camisa preta. E para matutar sobre educação de jovens e adultos e as metodologias de aprendizagens, a nossa convidada é a Kênia Ribeiro da Silva Hidalgo, servidora técnico-administrativa, pedagoga, integrante da equipe da Diretoria de Políticas em Educação Básica e Superior da Pró-Reitoria de Ensino do IFG. Kênia é doutora em Educação e coordena desde 2020 o projeto de ensino de formação da EJA no IFG. E para você que deseja conhecer mais sobre os estudos e a atuação profissional da servidora Kênia Hidalgo, você pode acessar aqui na tela, através do QR Code, o seu currículo Lattes. Seja muito bem-vinda, Kênia, aos diálogos do Matutando pela Ciência. E vamos iniciar a nossa circulação da palavra matutando sobre a educação no século XXI. Kênia, quais são os elementos constitutivos da educação de jovens e adultos na educação contemporânea? Olá, prazer estar aqui com vocês para dialogar acerca dessa temática tão relevante na modalidade de educação de jovens e adultos, trabalhar um pouquinho sobre as metodologias e estratégias de ensino, aprendizagem para o público da EJA. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos ondulados e claros, um pouco abaixo dos ombros, visto uma roupa vermelha. Estou numa sala cuja parede atrás de mim tem a cor branca, do meu lado direito uma janela e do meu lado esquerdo um armário. Bem, para começarmos, né, esse nosso bate-papo, eu acredito que é importante dizer que o público da EJA é um público bastante diverso. E, justamente por ser diverso, requer observar a complexidade dessa diversidade. Diversidade sociocultural, diversidade geracional. No entanto, eu acredito que a gente pode dizer que há neste universo complexo dois grupos que foram excluídos dos seus direitos educativos. Um deles, constituído por pessoas, em geral, com idade mais avançada, que viveram em uma época onde o acesso à educação era mais difícil, então a gente pode dizer que seriam as pessoas com baixa escolaridade ou pessoas com nenhuma escolaridade. E um outro grupo bastante heterogêneo e numeroso, que por algum motivo extraescolar, fatores sociais,
econômicos, a necessidade de buscar o mercado de trabalho para sustentar a família, e também, né, por motivo escolar, esse sujeito, por uma trajetória mal sucedida na escola, acabou sendo desestimulado e, em consequência, abandonou os estudos. Então, acho que para a gente pensar acerca de metodologias e estratégias de aprendizagem para esse público, é fundamental que a gente observe que perfil de sujeito nós estamos lidando, né? E é importante a gente também falar que na história da educação brasileira, o direito à educação para todos é muito recente. A gente pega aí a partir da Constituição de 88. Então, esse público de maioridade, como diria a Jane Paiva, uma pesquisadora da EJA, foi interditado, né, do direito à escola ou do direito à educação. Então, pensar no perfil desse sujeito que tem uma diversidade, né, de histórias de vidas, de experiências e vivências, de expectativas, de projetos de vidas muito distintos, fazem parte de um mesmo contexto social dentro de uma mesma sala de aula. Então, nós temos um grupo que chega à escola, num primeiro momento, né? E um outro grupo que retorna a essa escola. Daí, jovens, adultos e pessoas idosas frequentando o mesmo espaço dentro da sala de aula, e não dá para ter, né, metodologias de ensino unificadas. Então, acho que a gente começa a dialogar aqui, a bater esse papo, pensando, né, nessas questões que são extremamente relevantes na educação de jovens e adultos. Somado a tudo isso, se a gente for pegar dados estatísticos da contemporaneidade, aí pensando na temática, né, os sujeitos menos escolarizados são aqueles com maior faixa etária, são as mulheres. E isso se dá por quê? Né? Se dá por conta de, por exemplo, a questão do machismo. Antes, essas mulheres eram barradas pelo pai e depois pelos seus esposos. Então, o acesso à escolarização dessas mulheres era muito restrito. Hoje, a mulher, no Brasil, ela já conquistou uma elevação de acesso em todos os níveis de ensino, mas na modalidade EJA ainda é pequeno. Então, há ainda um índice muito elevado de mulheres com mais idade não escolarizadas. E pesquisas também apontam que, embora há um avanço no que diz respeito a estudos acerca dessa modalidade de educação, ainda se constata que a oferta de educação de adultos, ou seja, a forma com que nós oferecemos essa educação, ainda está enraizada num modelo muito rígido, que é pouco apropriado, tanto do ponto de vista da forma como é organizado, quanto dos conteúdos escolares que atendam aí a necessidade dessa diversidade desses sujeitos. Então, a gente entende que a formação de professores nas universidades ainda é muito voltada para a educação de crianças. A cultura da formação de crianças, ela já está consolidada, mas a cultura de formação para adultos ainda está em processo de construção. Então, esse fato faz com que a formação de professores para o público adulto ainda seja muito invisível na universidade, embora, como eu disse, já há bastante pesquisas e estudos voltados para a educação de jovens e adultos.
mas é recente, por exemplo, a disciplina que trata da formação de jovens e adultos no currículo dos cursos de formação para professor. Então, é muito importante nós buscarmos metodologias diferentes, ao invés da gente ficar tentando manter uma uniformidade, um padrão para esses sujeitos. Então, para esses sujeitos, há um modo de ensino que deve ser flexível, que deve ser diferente. Então, pensar nesse público e, por meio dele, né, conhecê-lo, reconhecer, né, quem é esse público que a gente lida, é imprescindível para o professor planejar metodologias e estratégias de aprendizagem que vá contemplar ou adequar as necessidades desse sujeito. Kênia, e sob essa perspectiva, né, das metodologias de aprendizagem para a educação de jovens e adultos, você poderia dar alguns exemplos para nós? Olha, eu acredito que a aproximação dos conhecimentos prévios desses sujeitos em articulação com os conhecimentos científicos construídos historicamente é um ponto de partida muito importante para que a gente pense em metodologias e estratégias de ensino para a modalidade de educação de jovens e adultos. Então, buscar essa articulação entre o conhecimento formal e o conhecimento que esse estudante traz consigo em sua bagagem cultural é imprescindível. Nós não podemos pensar num estudante que, como Paulo Freire diz, né, chega à escola como uma folha em branco. Como eu havia dito, esse sujeito que abandonou os estudos por algum motivo, há 30, 20 anos, ele não ficou congelado, ele teve uma vivência e experiências de vida ao longo, né, de sua história. E trazer isso para dentro da sala de aula, dar voz a esse estudante, instigá-lo, né, com propostas desafiadoras que vão ajudá-lo no seu dia a dia, no seu cotidiano, é uma proposta de metodologia que a gente entende ser necessária para que o conhecimento científico construído historicamente seja favorecido a esse estudante de modo que ele se forme na sua integralidade e que ele possa, então, fazer diferença, né, ali no seu meio onde ele está inserido, para que ele tenha maior autonomia, maior possibilidades de transformar a si e a sociedade em que ele está inserido. Acho que esse seria o primeiro passo, né, para a gente pensar aqui em metodologias e estratégias de ensino. Kênia, e esse diálogo ele é histórico, né? E expressa um processo de transformação da educação brasileira. Mas nós vamos continuar este diálogo no próximo bloco. Continue conosco, porque nós voltamos já já. Sobre educação de jovens e adultos e as metodologias de aprendizagens com a pedagoga Kênia Hidalgo. Já dialogamos sobre os elementos constitutivos da EJA e também sobre as metodologias e aprendizagens. E vamos continuar agora este diálogo com a participação dos discentes do IFG no quadro Que Ciência? Meu nome é Arthur Fleury, eu sou do primeiro ano de edificações. Minha dúvida é como a ciência contribui na política. Oi, Arthur Fleury, parabéns pela sua pergunta, muito importante. Eu diria para você que, na contemporaneidade,
há duas perspectivas de relações entre ciência e política que têm se destacado. Uma delas afirma neutralidade política e ideológica na ciência e, consequentemente, a sua isenção, né, de compromissos com as decisões próprias às transformações sociais. E uma outra tendência apresenta como fim, né, como finalidade, a finalidade da ciência como atuação política, de modo que a ciência vai contribuir em seus objetivos e métodos com a transformação social. Então, grosso modo, as escolhas e as orientações científicas, elas são diretamente relacionadas às questões políticas. E é a política o modo de formação, né, dos cientistas. Então, é uma dialética. A gente tem que também pensar que a ciência e a política sempre estiveram juntos no caminho para a construção da humanidade, da sociedade, né, de um povo, enfim. Acho que é mais ou menos por aí, viu, Arthur? Então, acho que tanto a política afeta a ciência ao influenciar, né, como vice-versa. E nós também podemos contribuir com essa temática, Kênia, através da indicação do Fórum Nacional de Educação de Jovens e Adultos. E mais informações podem ser obtidas através do endereço forumeja.org.br. E, Kênia, dando continuidade aos nossos diálogos, você está coordenando desde 2020 o projeto de ensino de formação da EJA no IFG. E, recentemente, foi publicado via editora IFG o livro Educação de Jovens e Adultos, Metodologias da Aprendizagem para a Educação Profissional. Fala um pouquinho para a gente quais são as ações e finalidades do projeto de ensino, né, desse projeto de ensino de formação da EJA, e também quais os principais aspectos educativos dessa obra coletiva. Thalita, a principal finalidade desse projeto é a oferta de cursos de formação continuada para professores e servidores que atuam diretamente no processo ensino-aprendizagem da EJA e a oferta de formação inicial e continuada para estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, das secretarias municipais, né, de educação e também a Secretaria Estadual de Educação de Goiás. Então, a gente procura nesse projeto fazer essa parceria entre os entes com a proposta de formações, tanto para o professor quanto para o estudante da EJA. E a finalidade é discutir, né, acerca de vários princípios fundantes da EJA, por exemplo, na formação de professores, nós temos disciplinas como sujeitos da EJA, letramento na EJA, currículo na EJA, metodologias educacionais, né, que visa aí processos de aprendizagem, nessa perspectiva que a gente está dialogando aqui. E a formação para os estudantes da EJA, a gente propõe um curso de informática, a gente chama de informática essencial, que vai tratar de assuntos como introdução à informática, inclusão digital, segurança na web, ferramentas de escritório. Então, são cursos que recebem financiamento do FNDE e que a gente tem aí uma boa parceria com as secretarias municipais e estadual de educação de Goiás, o que favorece também, né, o fortalecimento, né, do Instituto Federal de Goiás junto a essas secretarias. É importante a gente também registrar que esse projeto ele foi idealizado pela professora Oneida, hoje atual reitora do IFG,
E a gente está aí, desde 2020, contribuindo na condução desse projeto. A gente tem vários colaboradores que contribuem, né? Porque, na verdade, esse projeto ele era para ser numa metodologia híbrida, e veio a pandemia, a gente teve que reformulá-lo para totalmente em EAD. Então, a gente submeteu, né, esse projeto pela segunda vez a um edital, e ele foi novamente aprovado. Então, nós fechamos uma primeira edição, estamos iniciando uma segunda edição, e até faço aqui, né, um convite aos professores. Nós iremos iniciar essa próxima edição com a formação de professores no dia 28 de fevereiro, agora, com essa formação que eu descrevi aqui há pouco, e em junho nós vamos dar início à formação dos estudantes. Então, fiquem atentos para que vocês possam ingressar e serem cursistas, né, e desfrutarem aí de uma formação qualificada com profissionais da EJA aqui do Instituto. E é isso, né, é buscar alcançar, né, como objetivo final essa formação que visa essa autonomia dos sujeitos da EJA. E o nosso programa está caminhando para o fim, mas eu gostaria de te agradecer muito por estar conosco aqui hoje no nosso programa, compartilhando todo o seu conhecimento sobre a educação de jovens e adultos. E antes de finalizar, eu gostaria de te pedir para fazer mais uma indicação, além do livro, né? Claro que nós já falamos aqui, a indicação de uma produção cultural relacionada com essa temática que nós discutimos aqui no Matutando de hoje. Então, Thalita, além do livro, que é um resultado, né, dessa formação que eu mencionei aqui, que a gente está ofertando, ele, inclusive, consta acho que 11 capítulos que falam de metodologias, e a gente espera que essa obra possa contribuir não só para a formação, mas também estimular que os leitores possam buscar, né, a partir dele, novas metodologias para desenvolver em sala de aula. Nós vamos fazer o lançamento desse livro agora, dia 28 de fevereiro também, mas já tem ele em e-book, que todos já podem ter acesso. E outras duas obras, eu gosto muito de filme, então eu vou sugerir aqui o documentário 40 Horas na Memória, que é bem significativo, trata, né, dessa realidade ali de 1963, do Sertão Central. Então trata dessa realidade da EJA, e também Fora de Série, que é um filme de 90 minutos, muito importante também, mais recente, para tratar da modalidade da EJA. Acho que são essas aí as dicas que eu poderia estar mencionando aqui hoje para vocês. Então, pessoal, eu quero agradecer muito pela oportunidade de vocês estarem aqui nos ouvindo, né, nos assistindo. Espero ter contribuído de alguma forma com a formação de cada um e cada uma. E estou à disposição para novos diálogos. Parabéns pelo programa. É isso. Muito obrigada. Kênia, mais uma vez, então, muito obrigada. Foi muito bom matutar e aprender com você aqui hoje. E obrigada também ao Kepler Ferreira, diretor-geral do programa, pela proposição deste episódio. E por hoje é só. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!